Jornal Câmara dos Deputados. Projeto sobre fator previdenciário deve ser destaque em comissão. Comissões indicam presidentes na próxima semana. Câmara e Senado terão comissão mista para tratar de reforma política. Os presidentes da Câmara, Michel Temer, e do Senado, José Sarney, decidiram criar uma comissão mista de deputados e senadores para consolidar todos os projetos em tramitação no Congresso que tratam da reforma política. Segundo Michel Temer, a comissão mista será criada nos primeiros dias de março e em 30 ou 40 dias vai encaminhar os projetos consolidados para as comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado. Isto facilitará a tramitação, já que ambos, Câmara e Senado, previamente se entenderão sobre vários temas da reforma política. O presidente do Senado, José Sarney, disse que tramitam no Congresso centenas de projetos e propostas tratando do tema. Para ele, a comissão mista é a alternativa para dar prioridade a um assunto tão urgente. Essa questão da reforma política já amadureceu demais e hoje é uma imposição da consciência nacional de que ela tem que ser feita. E a maneira de fazê-la é realmente tomando decisões que até agora não tinham sido tomadas com esse vigor e com essa conjugação de esforços, esse entendimento perfeito entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Nós vamos colocar na agenda nacional para que a nação possa refletir e encontrarmos os melhores caminhos para como devemos melhorar a vida política no país. O governo já enviou ao Congresso um pacote para a reforma política, com 6 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. São regras sobre temas como lista de candidaturas, financiamento de campanha, inelegibilidade, fidelidade partidária, coligações e punição para captação ilícita de voto, além de cláusula de barreira para pequenos partidos. Segundo o presidente do Senado, José Sarney, além da reforma política, Câmara e Senado devem trabalhar conjuntamente em relação a 2 outros temas prioritários: a mudança no rito de tramitação das medidas provisórias e a reforma tributária. De Brasília, Alexandre Porto. A fidelidade partidária, o financiamento público de campanha e a adoção de listas fechadas são 3 dos pontos principais da reforma política, como destaca a repórter Carla Alessandra. A proposta enviada pelo governo federal consta de 7 itens e inclui ainda a cláusula de barreira, a inelegibilidade, a compra de votos e as coligações partidárias como pontos que precisam ser alterados. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, destacou a importância da proposta enviada pelo governo para solucionar um problema que já é um antigo conhecido dos parlamentares. Nós não podemos votar a reforma político-eleitoral de forma pequena, sem considerar outros pontos que deveriam ser agregados à proposta inicialmente, às sugestões inicialmente enviadas pelo Poder Executivo a esta Casa. O governo está dando uma colaboração e esta Casa não pode deixar de discutir um tema tão recorrente, tão importante como a reforma política. José Guimarães pediu à mesa que constitua a comissão especial para analisar os diversos projetos sobre a reforma tributária que já existem na Câmara, além da proposta do Executivo. Para o deputado, mesmo que as novas regras só valham para as eleições de 2012, a Câmara não pode se furtar a fazer essa regulamentação agora. Já o deputado Jorginho Maluli, do Democratas de São Paulo, lembrou que as cassações de mandatos com base no uso da máquina governamental só podem ser evitadas com a mudança na legislação eleitoral. Aqueles que acompanham as eleições municipais sabem que as condições de disputa de um prefeito que está no cargo, elas são bem diferentes daquele, ou de um governador, ou de um presidente da República, de quem não tem mandato, embora legítimo e legal. Para Jorginho Maluli, a reforma política não pode mais esperar, para que não haja um clima de insegurança jurídica nem de condições desiguais de disputa por parte dos candidatos. De Brasília, Carla Alessandra. Emília Fernandes, do PT gaúcho, destacou a importância do Congresso Nacional e dos espaços instituídos de poder no momento em que é cada vez mais notório o desencanto do povo brasileiro em relação à vida e à militância política no país. Para resgatar a credibilidade e o respeito aos poderes constituídos, Emília Fernandes entende que é preciso valorizar a prática correta da política e que os 3 poderes trabalhem de forma harmônica. Vanessa Graciotin, do PCdoB do Amazonas, divulgou reunião da bancada feminina com o presidente da Câmara, Michel Temer. Ela informou que o presidente acatou a reivindicação de indicar mulheres para integrarem a comissão permanente que está sendo instalada para acompanhar a crise econômica mundial. Na oportunidade, Michel Temer também apresentou à bancada feminina o anteprojeto de resolução que cria a Procuradoria da Mulher no Parlamento.
Para Vanessa Graziotin, a proposta representa o primeiro passo para garantir a presença de uma mulher na mesa diretora da Câmara. Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, cumprimentou o presidente Michel Temer pela criação da Procuradoria das Mulheres e pela assinatura do ato que cria a comissão especial que vai trabalhar em defesa dos direitos de todas as brasileiras. Darcísio Peronde voltou a cobrar a revisão do corte de R$2 bilhões no orçamento do Ministério da Saúde. Ele anunciou que a frente parlamentar que defende os interesses do setor vai realizar mobilização para garantir o financiamento do SUS e a melhoria do atendimento nos hospitais públicos. Peronde afirmou que o montante de recursos aprovado no orçamento da saúde é insuficiente para atender às necessidades da rede pública. O deputado enfatizou a importância da regulamentação da Emenda 29 para acabar com desvios e assegurar recursos permanentes para o setor. Comissões. Comissões indicam presidentes na próxima semana. Termina na próxima terça-feira o prazo para que os partidos indiquem os presidentes, vice-presidentes e integrantes das comissões permanentes da Casa. A distribuição das 20 comissões foi feita de acordo com o critério da proporcionalidade, como manda o regimento interno da Câmara. Ou seja, os maiores partidos ou blocos têm o direito de escolher primeiro as comissões que querem presidir. O PMDB vai presidir 3 órgãos temáticos: as comissões de Seguridade Social, a de Minas e Energia e a de Constituição e Justiça, por onde passam todas as propostas em tramitação na Casa. O deputado Tadeu Filipelli, do Distrito Federal, deve ser o indicado para a presidência da CCJ. O PT escolheu as comissões de Direitos Humanos, de Educação e Cultura e de Finanças e Tributação. Esta última deverá ser presidida pelo deputado catarinense Vinhati. Já o PSDB ficou com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, a de Fiscalização Financeira e Controle e de Meio Ambiente. O DEM vai indicar os presidentes das Comissões de Agricultura e de Desenvolvimento Urbano. O bloco composto por PSB, PCdoB e PMN vai presidir as Comissões de Defesa do Consumidor e de Desenvolvimento Econômico. O Partido Progressista ficou com Turismo e Desporto e Legislação Participativa. O PTB vai comandar a Comissão de Trabalho, enquanto o PSC vai indicar o presidente da Comissão da Amazônia. O PR terá a Comissão de Viação e Transportes, o PPS ficará com a de Segurança Pública e o PDT comandará a de Relações Exteriores. O projeto quer garantir recursos para clubes formadores de atletas. O deputado Otávio Leite quer garantir por meio de lei a destinação de recursos para os clubes formadores de atletas olímpicos. O repórter José Carlos Oliveira explica a proposta. O projeto de lei, de autoria do deputado Otávio Leite, do PSDB Fluminense, prevê que os 2% da arrecadação bruta das loterias, hoje distribuídos somente para os comitês olímpico e paraolímpico brasileiros, também sejam repassados aos clubes. Segundo o deputado, esses 2% representam quase 80 milhões de reais por ano. Nós queremos que 55% prossigam com o COB, 30% sejam destinados aos clubes que formam atletas e os mesmos 15% prossigam com o Comitê Paralímpico. A nossa intenção maior é fazer justiça. Para se ter uma ideia, 77% dos atletas que foram às Olimpíadas de Pequim foram formados pelos clubes de vários estados do Brasil. Significa dizer que é justo que esses clubes que investiram, que dedicaram, recebam alguma verba dessas que o Brasil já destina através das loterias. O projeto de Otávio Leite ainda será apreciado na Câmara pelas comissões de Turismo, Desporto, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A proposta tem o apoio do recém-criado Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos, que surgiu com o objetivo de lutar pelos recursos hoje concentrados no COB. Porém, o presidente do Conselho e do Minas Tênis Clube, Sérgio Zec Coelho, tem pressa e articula mudanças imediatas por meio do Executivo. A nossa pretensão é realmente ter 30% dos recursos da Lei Piva, porque nós efetivamente somos quem forma atleta no país e quem mantém os atletas, né? E infelizmente não recebemos nunca nem um centavo disso. O deputado Otávio Leite tem nos apoiado muito, mas por enquanto a gente está conduzindo esse processo diretamente até através do Ministério. E como a destinação dos recursos saiu de um decreto-lei do presidente da República, a gente acha que a gente tem um bom caminho aí para tentar mudar essa situação sem precisar de estar votando uma lei, que aí você sabe muito bem a demora de sair, né? O Conselho foi criado no início do mês por 8 clubes formadores de atletas, como Minas Tênis Clube, Flamengo e Corinthians. De Brasília, José Carlos Oliveira. A seguir, o fator previdenciário deve ser destaque em debates de Comissão de Finanças e Tributação. Câmara faz. O
Puxa, pai, queria tanto que meu avô viesse no meu aniversário. Eu também queria, filho. Mas o vô tá muito doente, tá internado e não vai poder vir. Mas eu queria tanto que ele viesse. Já pensou ele entrando pelaquela porta? Surpresa, meu netinho. Vô! Os deputados federais aprovaram e encaminharam ao Senado o projeto de lei que determina que hospitais e ambulatórios sigam as diretrizes da Política Nacional do Idoso. Isso significa dar condição para que as pessoas com mais de 60 anos sejam tratadas junto de suas famílias, evitando ao máximo as internações. Significa também assistência domiciliar ao idoso com dificuldade de locomoção, escolha de medicamentos com baixos efeitos colaterais e atendimento hospitalar multidisciplinar, com a participação de médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Os deputados sabem que crianças e idosos merecem cuidados especiais, porque têm necessidades especiais de apoio e de carinho. Câmara faz compromisso com o cidadão. A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet. Economia. Projeto sobre fator previdenciário deve ser destaque em comissão. Após a instalação das comissões temáticas na quarta-feira com a eleição dos presidentes e dos vices, começam já os trabalhos. Na Comissão de Finanças e Tributação, dos primeiros assuntos da agenda será a discussão do projeto de lei que extingue o fator previdenciário, como destaca a matéria de Marise Lugulo. Criado em 1999, o mecanismo leva em conta para o cálculo do valor do benefício a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida do segurado ao se aposentar. O relator do projeto, que propõe o fim do fator previdenciário, deputado Pepe Vargas, do PT Gaúcho, vai pedir a realização de 3 audiências públicas para debater o tema logo após a instalação da comissão. Segundo Pepe Vargas, a intenção é ouvir representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo. Eu espero que ainda no dia 4, se não der no dia 4, no máximo na semana seguinte, então dia 11, digamos, aprovar os requerimentos para a realização dessas 3 audiências públicas. Uma vez aprovados os requerimentos, eu vou propor que elas sejam realizadas todas na mesma semana. Então diria o seguinte, ou no dia 11 e 13, por exemplo, de março, ou no dia 18 e 20 de março nós faríamos as audiências públicas. Entre o dia 15 e o dia 30 de março, eu poderia apresentar o relatório para votar na Comissão de Finanças e Tributação. Depois de aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto que acaba com o fator previdenciário teria que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, por sofrer modificações na Câmara, a matéria deve voltar ao Senado, de onde se originou. Uma das mudanças que deverão ser propostas pelo deputado Pepe Vargas é quanto à regra do cálculo da aposentadoria. O texto aprovado pelos senadores propõe que o valor tome como base os últimos 36 meses de contribuição do trabalhador. Governo, relator na Câmara e entidades sindicais consideram o critério injusto e pretendem sugerir outra fórmula. Pepe Vargas também deve propor uma regra nova que dará ao trabalhador a oportunidade de se aposentar com 100% do salário-benefício quando a idade e o tempo de contribuição somarem pelo menos 95 para homem e 85 para a mulher. Para os professores, seriam necessários 5 pontos a menos. De Brasília, Marise Lugulo. Devedores da União poderão ser perdoados com aprovação de MP. O relator da medida provisória 449 deverá apresentar o texto final para leitura em plenário nesta terça-feira. A repórter Idelene Macedo tem mais informações. Segundo o deputado Tadeu Filipelli, do PMDB do Distrito Federal, a ideia é votar a MP no mesmo dia ou, no máximo, na quarta-feira. Considerada a mais complexa em tramitação na Casa, a MP 449, com seus 66 artigos, trata, entre outros pontos, da alteração da legislação tributária e do perdão de dívidas de contribuintes até o valor de R$10 mil. Segundo a regra prevista no texto, serão perdoados
deduzidos automaticamente os débitos inscritos na dívida ativa da União, que em 31 de dezembro de 2007 estavam vencidos há 5 anos ou mais. O deputado Tadeu Filipelli avalia que, além de beneficiar 2 milhões de contribuintes, a MP vai desafogar o judiciário. O que significaria, representaria, para dívidas antigas, de difícil recebimento e, sobretudo, de custo muito alto para a cobrança, o que representaria alguns milhões de processos hoje em andamento, um alívio para a justiça, um alívio para o executivo, um alívio para a sociedade. Tadeu Filipelli explicou que a MP deverá sofrer várias alterações, mas sem mudanças substanciais no texto enviado pelo executivo. A medida provisória 449 é a única a trancar a pauta na próxima semana. Conforme observou o presidente da Câmara, Michel Temer, com a aprovação da MP 449 na terça-feira, abre-se uma janela até o dia 6 de março para a votação de projetos de autoria dos deputados. De Brasília, Idelene Macedo. PSDB é contra a proposta de descriminalizar o uso da maconha. O PSDB não vai propor no Congresso a descriminalização do uso da maconha para consumo pessoal. A ideia foi defendida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao final de reunião da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia. Ouça mais detalhes na matéria do repórter Alexandre Porto. O deputado Gustavo Fruit, do PSDB do Paraná, diz que pessoalmente vê a medida com ressalvas. Fruit nega que o assunto esteja em discussão no partido. Não foi uma posição apresentada pelo partido e não foi também discutida internamente. E a própria Justiça já vem separando, com base na legislação e na jurisprudência em vigor, os usuários dos traficantes. Sempre se questiona se a descriminalização pura e simples será ou não um incentivo. O deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, também acha que a nova lei antidrogas, em vigor desde 2006, já avançou ao prever tratamento diferenciado entre usuário e traficante. Gabeira acha que o Brasil ainda não está preparado para descriminalizar completamente o uso da maconha. Isso só pode ser feito depois de uma reforma da polícia. Em todos os lugares onde houve a descriminalização, a polícia é muito competente e não significou um liberou geral, significou um controle mais sutil do processo. A lei de droga que nós aprovamos terminou com a prisão do usuário. Isso é um avanço muito grande. Portanto, eu acho que nós já estamos muito perto, legalmente, da descriminalização, mas ainda não há base política para isso, portanto, nós temos que esperar. A deputada Marina Magesse, do PPS Fluminense, que atuou na Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro, é um exemplo de parlamentar radicalmente contra a descriminalização da maconha. O fato de descriminalizar a maconha e vender numa farmácia não quer dizer que vai acabar com o que é ilícito. Porque o tráfico de uísque existe até hoje no Paraguai. As farmácias iam ter que ter fuzis arrepiando na porta, porque elas iam toda hora ser atacadas para ter a mercadoria roubada, para se vender no ilegal. O deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro e ex-secretário nacional de Segurança Pública, afirma que a liberalização do uso da maconha é perigosa e só pode ocorrer em nível internacional, por decisão conjunta de diversos países. Já o deputado Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, prevê que em algum momento o Congresso terá que debater uma política relativa às drogas, ouvindo toda a sociedade. De Brasília, Alexandre Porto. Últimas notícias. Tarcísio Peronde, do PMDB, reiterou seu apoio à gestão da governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzius. O deputado alegou que a governadora está equilibrando as finanças do Estado ao adotar o chamado choque de gestão na administração pública. Tarcísio Peronde lamentou ainda que partidos da oposição, em especial o PSOL, tenham feito acusações sem fundamento contra o governo gaúcho. Segundo ele, as denúncias já foram averiguadas e resolvidas. Otávio Leite, do PSDB, lembrou os 444 anos do Rio de Janeiro, comemorados neste domingo, 1º de março. Eu queria abraçar a todos que vivem na cidade do Rio de Janeiro e todos aqueles que cultivam e admiram essa que é intitulada no Brasil a Cidade Maravilhosa. O Rio é uma cidade síntese. Ela expressa tudo aquilo que o Brasil é. Ontem, hoje e certamente sempre. Otávio Leite afirmou que o Rio de Janeiro destaca-se no cenário nacional pelas belezas naturais e pelo potencial turístico, artístico, cultural e econômico. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira. A Voz do Brasil.
De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.